Tarde a todos e todas, eu sou a professora Eva e nós estamos aqui mais uma vez no nossa roda de conversa do Cineclube Lamparina. A nossa roda de conversa hoje ela vai ser sobre o aborto legal no Brasil. Escolhido para nossa discussão, ele é um curta que está disponível no YouTube, o título dele é Além da Lei, o Aborto Legal no Brasil. Ele foi dirigido pela Mirella Cruel, e ele é uma daqueles de três mulheres, de três vítimas de violência sexual, que no curto ele é dramatizado, né? Claro que eles não usam as vítimas para contar a história, mas ele é dramatizado por algumas atrizes. Então, eles ajudam a gente a pensar um pouco essa questão do aborto, não é? Porque, além dos relatos em si, a gente tem a presença de vários especialistas da área jurídica, da área da medicina, religiosos, ativistas do direito das mulheres, que vão, no intervalo desses depoimentos, eles vão falando um pouco sobre a questão do aborto legal. Bem, antes de iniciar a nossa conversa, eu vou só reforçar, né, o que é esse projeto do Cineclube Lamparina, é o projeto que já está no seu terceiro, quarto ano de edição, e a gente tem uma dinâmica que é a dinâmica de discutir temas da atualidade relacionados ou dialogando com filmes, né? Então, geralmente, na situação normal, sem a pandemia, a gente tem a presença de escolas convidadas, em que a gente roda o filme, tem aqueles professores colaboradores, profissionais colaboradores, que não necessariamente são professores, e que vão participar do debate para esclarecer alguns pontos, né, nortear as discussões sobre o determinado tema, o tema da vez, né, o tema do filme. Bem, como nós temos a pandemia e uma série de problemas relacionados a essa proximidade, né? A gente está mantendo o distanciamento, mas o Cineclube ele continua fazendo as suas atividades e uma das nossas atividades nesse período de isolamento é justamente essas discussões que a gente grava e disponibiliza para vocês. Como eu já coloquei no começo, a nossa discussão de hoje é sobre o aborto legal e a gente vai contar com uma participação assim muito especial. Eu queria já de antemão agradecer aqui a presença da advogada Sorália Araújo, que ela é advogada, ela é também graduanda em filosofia, ela faz parte da coletiva de advogadas feministas Célia Linhares. A Sorália ela vai ajudar a gente a entender um pouco mais essa questão do aborto legal e ajudar a gente a esclarecer as dúvidas relacionadas a esse tema. E aí eu passo a palavra para você, Soraya. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e se dispor a vir aqui conversar com a gente. Olá, boa tarde. Gente, eu que agradeço, porque como eu falei aqui na hora que eu entrei, o tema, né, essa pauta aborto legal, que está tão em voga agora, ela é muito importante, né, e ela vem desde 1940, e só agora que a gente está realmente, de fato, né, começando a discutir isso de uma forma mais séria, assim, né, e ver como é um problema social e é um problema de saúde pública. Então, eu vou começar aqui com uma exposição sobre o que é o aborto legal, né? Porque, como a maioria de nós sabemos, o aborto é proibido no Brasil, né? Só que existem algumas possibilidades que esse aborto, em que esse aborto não é punido, né? Então, ele continua sendo crime, mas por conta de algumas especificidades, ele não é punido, né? Então, quais são essas especificidades, né? O aborto, ele está no Código Penal, né? Ele é um crime, né? Está descrito no capítulo 1, né, que é dos crimes contra a vida, mas no seu artigo 128 tem essas hipóteses onde não se pune o aborto. Então, tem escrito assim no artigo 128, está escrito lá.
Não se pune aborto praticado por médico. Aí ele dá três opções. Três opções onde o aborto é legal, né? Opções não é a palavra certa, mas não me vem outra na mente agora. Que é o aborto necessário, que é chamado de aborto necessário, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. A mulher está gestante, está grávida, e por algum motivo essa gravidez faz com que a vida dela corra risco, por algum motivo médico, algum motivo de saúde. Então, ela levar aquela gravidez adiante estaria comprometendo a sua própria vida. Então, nesse caso, o aborto é necessário, também chamado de aborto terapêutico. O segundo caso é esse que nos chocou tanto, né? Que é o aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Que esse aborto tem o nome também de aborto sentimental, né? Então, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou se a gestante é incapaz, ou seja, se ela é menor de idade, do seu representante legal. Ou seja, aqui a mulher foi vítima de um crime, do crime de estupro, e a partir desse crime houve a consequência da gravidez, né? Então, o médico, com o consentimento dessa mulher gestante vítima de estupro, ele pode realizar nela o aborto legal, amparado pelo Código Penal. Há também uma outra possibilidade de aborto legal, mas ele não está no Código Penal. Ela está numa ADPF. Foi um julgamento do STF, né, que permitiu o aborto em fetos com anencefalia, ou seja, fetos que não têm o seu cérebro com não tem cérebro ou com formação incompleta, quando não há possibilidade de vida extrauterina, ou seja, quando não há uma possibilidade de vida fora do útero. Então, esse julgamento foi em 2012. A partir de 2012, as mulheres podem fazer o aborto de fetos anencéfalos, que é também chamado de uma interrupção terapêutica, né? Um aborto terapêutico. Então, o que nós vemos, o que nós observamos lendo esses artigos e esses incisos do aborto legal, da permissão do aborto legal, é que a mulher, a menina ou a mulher só possui autonomia sobre a sua saúde e sobre os seus direitos reprodutivos apenas quando ou tem risco de morte a ela, ou ela foi vítima de uma violência, ou o feto é anencéfalo. Somente nessas hipóteses a mulher tem autonomia para decidir o que ela faz ou não com o seu corpo. Em relação a algumas questões, assim, algumas dúvidas, as dúvidas mais frequentes, né, em relação à questão do aborto legal. Então, o aborto, né, ele é um processo de interrupção da gestação, né, de fetos de até 20 ou 22 semanas, né, com peso previsto de até 500 gramas. Sendo que a interrupção da gestação após esse período chama-se de antecipação de parto. Ele pode ser espontâneo, naturalmente, ou induzido, provocado. Nos casos previstos em lei, é conhecido como aborto legal. Isso que nós lemos. O que a gente percebe aqui, com bastante clareza, é que no Código Penal não tem escrito as semanas, a idade gestacional, e nem tem escrito o peso. No Código Penal só tem escrito que a mulher tem o direito de abortar,
naqueles casos que nós já falamos, né? E não fala em momento algum de idade fetal ou de peso fetal. Isso é de uma portaria do Ministério da Saúde regulamentando o aborto legal. Algumas pessoas, como o caso da menininha, né, que nos chocou tanto, ela já estava, eu acredito que uns 5, 6 meses, né? Então, por isso eles entraram com pedido na justiça, mas que não é obrigado, não precisa de pedido da justiça, não precisa de autorização judicial para a prática do aborto legal. Teoricamente, a palavra da mulher deveria valer, né? Deveria ter presunção de verdade, deveria ser considerada verdadeira. Então, como nós já falamos, né, o aborto é permitido no Brasil apenas nesses casos: gravidez de risco à gestante, gravidez de risco à vida da gestante, gravidez resultante de violência sexual e anencefalia fetal. Para ter esse direito ao aborto legal, é necessário autorização judicial e a apresentação do boletim de ocorrência. A realização do caso, né, do aborto legal, nos casos que nós falamos, não depende de decisão judicial, nem de boletim de ocorrência. Aí vocês me perguntam, não, mas e essa questão aí dessa nova portaria polêmica que saiu? Essa portaria, ela não obriga a mulher a fazer o BO para levar no hospital e praticar e ter direito à prática do aborto legal. Não. Essa portaria, ela fere vários direitos, mas o principal é o da a violação ao sigilo médico, né? Então, essa portaria, ela obriga o médico ou qualquer servidor da saúde, profissional da saúde, ao atender uma menina ou uma mulher vítima de violência sexual com gravidez resultante desse estupro, que ele vá e avise a autoridade policial. Essa é uma das questões mais polêmicas, né? Porque ela transfere o âmbito investigativo para o âmbito da saúde. Porque a mulher, quando ela vai ao hospital, ela está desesperada, ela precisa de ajuda, de acompanhamento médico-psicológico, né? Ela não precisa não nesse momento do abortamento legal. É claro que ela deve ser orientada a buscar uma ajuda policial, uma ajuda jurídica posteriormente, mas primeiro tem que ser, o hospital tem que ser um espaço de acolhimento, né? Onde ela se sinta protegida e não onde ela se sinta coagida ou com medo. Isso faz com que muitas mulheres não cheguem a esses serviços de saúde e acabem abortando por diversas maneiras e, claro, né, correndo risco de vida, porque abortar de forma ilegal resulta em muitas vezes a morte. E muitas dessas mulheres que abortam, elas já são mães. Então, quando uma mulher dessa morre ou fica muito tempo no hospital, internada, se recuperando de um aborto ilegal, com quem fica os filhos que ela já tem? Ou os seus pais, né? Porque a mulher é a principal cuidadora de idosos, né? De pessoas que necessitam já na velhice. Então, como é que fica? Por isso, nós afirmamos que essa é uma questão social, né? Não é uma questão individual, é uma questão social, uma questão de saúde pública, porque acontece em todas as classes, em todas as raças, em todos os lugares do mundo, né? Independente de que seja legal ou não. Então, vamos, sim, continuando aqui nas perguntas, né, mais curiosas, que as pessoas têm mais curiosidade, mais preocupação, né? Então, quais profissionais de saúde irão atender essa mulher quando ela chegar ao hospital, né? Então, as mulheres que procuram o serviço de abortamento legal, elas serão atendidas por uma equipe multidisciplinar formada por médico, ginecologista, obstetra, anestesista, enfermeiro, psicólogo, assistente social, né? E o procedimento pode ser realizado, como eu disse, até
quanto tempo da gestação. Então, não há idade máxima gestacional, né? Ou seja, independente de quantos meses você estiver, para a realização do aborto nos casos de risco à vida da mulher. Em casos de risco à vida da mulher, independente se a mulher está de 1, 4 ou 7 meses, ela tem direito a esse aborto legal. Né? Quando é risco à mulher. No caso da menininha que chocou tanto, ela estava enquadrada em 2 desses incisos do artigo 129 que eu falei para vocês. Ela estava enquadrada no inciso 1, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, porque imaginem só um corpo de uma menina de 10 anos gestando uma outra criança, né? E ela também se enquadrava no inciso 2, porque ela foi estuprada pelo tio. Né? E então, ela com 5, 6, 7, 8, independente, não precisaria de autorização judicial para ela recorrer ao aborto legal. Bastaria um médico de consciência, né, para fazer esse aborto. Então, existem procedimentos específicos a serem seguidos nesses casos? Se sim, quais são? Então, a mulher deverá receber um acolhimento humanizado com a equipe multidisciplinar. Posteriormente, será encaminhado ao atendimento com uma médica ou um médico. O procedimento pode ser, isso em casos de risco de vida da gestante, né? Em casos de violência sexual, essa hipótese de aborto legal se dá quando a gravidez resulta de estupro ou de outra forma de violência sexual. O procedimento pode ser realizado até quanto tempo de gestação? Nos casos de violência sexual, o aborto é permitido até a 20ª ou 22ª semana, desde que o feto tenha menos de 500 gramas. Repetindo mais uma vez, essa idade gestacional não está na lei, não está no Código Penal, ela está em uma portaria do Ministério da Saúde. Então, nós entendemos que, teoricamente, deveria ser direito da mulher vítima de estupro realizar aborto legal em qualquer idade gestacional. Quais são os documentos necessários para realizar o aborto nos casos de violência sexual? Todos os documentos necessários para a realização do aborto nos casos de violência sexual serão colhidos no hospital no qual o procedimento será realizado. São documentos nos quais a mulher opta pelo aborto e se responsabiliza pelos fatos narrados à equipe médica enquanto verdadeiros, ou seja, a palavra da mulher tem força de verdade. Ainda são necessários um parecer técnico do médico que ateste a compatibilidade da idade gestacional com a data da violência sexual e um termo que aprove o procedimento de interrupção da gravidez. Não é necessário, prestem atenção, não é necessário apresentar para o hospital um boletim de ocorrência policial, laudo médico do Instituto Médico Legal ou autorização judicial. Ou seja, você é vítima de estupro, não precisa você fazer um BO dizendo que foi estuprada e, posteriormente, se vier uma gravidez como consequência desse estupro, apresentar, né, o boletim nesse hospital. Não. Basta você ir ao hospital, né? Existem procedimentos a serem seguidos pelo serviço de saúde? Quando as mulheres chegam aos serviços de saúde com solicitação de aborto legal em casos de estupro, são encaminhadas para atendimento com uma equipe multidisciplinar. Primeiro, a mulher será ouvida por uma assistente social ou psicóloga, que irão orientar os trâmites para a realização do procedimento, caso ela opte pelo aborto, porque ela pode optar também, mas lembre-se que essa opção, ela tem que ser da mulher. A opção de ou abortar, ou continuar essa gravidez e, ao final da gravidez, ela dá
a criança em adoção. Durante essa gravidez, se ela quiser, se ela optar por levar a gravidez adiante, ela tem o direito de um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico. Então, após essa conversa, a mulher será encaminhada para avaliação junto a um médico ou uma médica. A decisão sobre o aborto, após as entrevistas, será tomada por, no mínimo, 3 pessoas dessa equipe de saúde multidisciplinar, multiprofissional. Já a anencefalia fetal, que é a forma mais nova de aborto legal, né? Que é a interrupção da gestação ou a antecipação terapêutica do parto, em caso de anencefalia, ocorre quando existe essa malformação do feto, incompatível com a vida fora do útero. A maioria dos fetos com anencefalia morrem ainda no útero, mas parte dessas gestações podem chegar até o término. Então, o STF garante aqui o direito da mulher, direito à saúde, direito a uma saúde mental, né? Porque imagina a mulher levar uma gravidez adiante até o final, sendo que o feto está morto, não tem possibilidade nenhuma de sobreviver fora do útero. Então, é só um prolongamento do sofrimento da mulher. Então, o STF veio e impediu, né? Impediu essa violência. Então, o procedimento pode ser realizado até quanto tempo de gestação? Nos casos de anencefalia fetal, não há idade gestacional, né? Não há idade gestacional máxima para a realização do procedimento. Contudo, após a 20ª ou 22ª semana, ou peso maior do que 500 gramas, esse procedimento deve ser realizado em um hospital que possua uma estrutura de maternidade. Quais são os documentos necessários para realizar a interrupção da gravidez nos casos de anencefalia fetal? Os documentos necessários são o exame de ultrassom, né, com o diagnóstico de anencefalia, assinado por 2 médicos ou 2 médicas, e o documento contém o consentimento da gestante. Isso está numa resolução do Conselho Federal de Medicina. Quando é possível obter esse diagnóstico de anencefalia? O diagnóstico de anencefalia é possível a partir da 12ª semana de gestação, podendo a mulher decidir a qualquer tempo sobre a interrupção dessa gravidez. Então, se ela descobriu na 12ª semana, ela descobriu que o feto que ela estava carregando não tem cérebro. Ela não precisa imediatamente decidir pelo aborto. Ela pode maturar essa ideia, né, posteriormente. Então, ela fica à vontade para decidir quando e se ela quer interromper essa gestação. Existem procedimentos específicos a serem seguidos nesse caso. A mulher deverá receber, né, o acolhimento humanizado com a equipe multidisciplinar, posteriormente encaminhado ao médico ou à médica. Outros diagnósticos de inviabilidade de vida extrauterina. Existem outros diagnósticos de anomalias fetais com inviabilidade de vida extrauterina. Contudo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele só permite a dos fetos anencéfalos. Eu não sei exatamente como está essa ação, mas teve uma ação proposta pela ANIS, que é o Instituto de Bioética, né, que é coordenado pela Débora Diniz, que entrou com uma ação no STF para garantir esse direito de aborto legal às mães de feto que tiveram zika, né, e que seus fetos estão com microcefalia, né, mas só que o STF não garantiu a essas mulheres o direito ao aborto. Nesses casos, a mulher pode solicitar judicialmente, né, pode tentar solicitar judicialmente, por meio de alvará judicial, a realização desse aborto. Né? O pedido deve ser instruído com os mesmos documentos necessários para o procedimento no hospital.
Então, os mesmos documentos que é necessário para a realização de um aborto legal de feto anencefalo, se a pessoa tiver um feto que tem alguma anomalia, que é comprovado que não pode, que não conseguirá sobreviver após a saída do útero, então ela pode acessar o sistema judiciário e tentar de alguma forma, mas isso é só uma tentativa, né? Então, existem outras informações relevantes aqui, que eu acredito que é muito importante a gente pautar. É necessário o consentimento da gestante em qualquer dessas hipóteses de abortamento legal? Sim. Mesmo no abortamento legal, estupro, ou se corre risco de vida à gestante, ou se o feto é anencefalo, em qualquer dessas hipóteses, quem decide se quer ou não fazer o aborto legal é a mulher, não a equipe médica ou a equipe multidisciplinar. Então, deve-se constar consentimento por escrito da mulher e o representante legal, caso a mulher, a menina, seja menor, né, de idade. Deve-se constar consentimento por escrito da mulher e ou representante legal para a realização do aborto nos casos previstos em lei, o qual será anexado ao prontuário médico. O procedimento de consentimento é o mesmo para gestantes adolescentes? Não. Em caso de adolescentes menores de 18 anos, é necessária a autorização de um dos pais ou do responsável, excluindo-se as situações em que haja urgência no tratamento, no atendimento, como nos casos em que há risco de vida iminente. A vítima tem 15 anos, está prestes a morrer se o aborto não for feito. Ela chega sozinha no hospital. O que o médico tem que fazer? Abortar, fazer o procedimento de aborto legal. Porque não dá tempo de alguém vir de lugar, chegar e autorizar, né? Apesar dessa limitação, a vontade da adolescente deve ser respeitada, caso sua família opte pela realização do aborto e a adolescente não. Se a adolescente quiser o aborto e a família não, a voz dela tem que prevalecer. Se ela não quiser o aborto e a família sim, a voz dela tem que prevalecer novamente. Caso a adolescente escolha pela interrupção da gravidez e a família não, tal situação deverá submeter-se ao judiciário por meio do Conselho Tutelar, Defensoria Pública ou Ministério Público. Como é realizada a determinação da idade gestacional? Né? A idade gestacional ela é visualizada, vislumbrada através de exames, exame de ultrassom. Né? Então, a estimativa da idade gestacional deve ser realizada em semanas calculadas a partir da última menstruação conhecida e confiável e pelo exame médico da gestante. A ultrassom obstétrica é importante para confirmar a idade gestacional, principalmente quando a data da última menstruação é desconhecida ou equivocada. Essa determinação é importante porque é por meio dela que é estabelecido o método mais adequado para a realização do aborto, porque o aborto pode ser feito de diversas formas, né? Isso a depender da idade gestacional. Os profissionais da área de saúde, eles podem se recusar a realizar o abortamento. No caso da menina, né, da menina lá do Espírito Santo, que ela teve que viajar para Pernambuco para poder conseguir, né, realizar o aborto legal, porque o médico simplesmente usou de um artifício que a gente chama de objeção de consciência. Que é a objeção de consciência é quando o médico, por algum motivo, ele diz que ele
não quer fazer o abortamento legal nessa menina, nessa mulher. Então, o profissional de saúde ele pode pedir objeção de consciência? Sim. É garantido ao médico ou médica alegar a objeção de consciência, que consiste no direito de recusa em realizar o aborto. A objeção se baseia no direito à liberdade de pensamento, crença e de consciência. Nos casos de recusa do médico, né, em realizar o aborto, a mulher tem que ser atendida por outro profissional de saúde, né, que garanta a efetivação desse direito legal que ela tem ao aborto. Caso a mulher venha a ter complicações de ordem moral, física ou psicológica em decorrência da omissão do médico ou do hospital, ela poderá, o hospital ou o médico poderá se responsabilizar, né? Moralmente, através de danos morais, danos materiais, por essa omissão. Então, sim, é garantido ao médico, né? Mas se, por exemplo, por conta dessa recusa dele em atender, a mulher sofre algum problema físico ou mental, psicológico, emocional, ela tem direito de entrar na justiça e garantir que ela seja indenizada por conta dessa omissão. Mas existem casos em que o médico... existem casos, quais são esses casos, né? Em que a objeção de consciência não é permitida, né? Ou seja, o médico não tem o direito de não fazer aborto legal. Então, quais são essas hipóteses? Né? Em casos de urgência, em risco de morte para a mulher, né? Quando não há outro profissional, só tem esse médico no hospital. É só ele que pode fazer o aborto, ele não tem direito a recusar. Não é permitido essa recusa, né? E também complicações decorrentes do aborto inseguro. Ou seja, a mulher aborta de forma ilegal, chega no hospital com uma hemorragia gravíssima, o médico não pode se omitir de atendê-la. Um profissional de saúde, um médico, um enfermeiro, um assistente social, ele pode tentar convencer a mulher a mudar a sua decisão? Não, né? Ele deve sempre respeitar a liberdade, a autonomia, a autoridade da mulher para decidir se deseja ou não interromper a gestação. O que nós vemos, né, nessa nova portaria, que é a portaria número... Acho que eu perdi o número da portaria aqui. Número 2.282 de 2020, que foi de agosto. Uma das coisas que deixou as pessoas assim mais que nós chamamos de um retrocesso, né, no acesso ao aborto legal, foi que a vítima ela passa por vários procedimentos para ter esse aborto legal. Num desses procedimentos, numa dessas etapas, que parece que é a etapa número 3, eu não tenho certeza, é facultado a ela olhar o feto através de ultrassom. Não é uma ultrassom para saber questões de saúde, não é uma ultrassom para saber qual é a idade fetal, para os médicos decidirem qual é a melhor forma do aborto, não. É uma ultrassom para ela ver o feto e se sensibilizar e não querer abortar. É mais um direito ferido da mulher, porque aquela mulher ela já foi violentada sexualmente, né, por um estupro. Ela é violentada uma segunda vez, porque dessa violência decorre uma gravidez, né? E aí, quando ela chega ao hospital e que alguém oferece, tu não quer olhar o feto que tem na tua barriga, teu filho, tentando te convencer a não abortar, é uma terceira violência. Então, essa mulher é o tempo todo revitimizada, sofre violência o tempo todo, até dentro do hospital, que seria um âmbito de acolhimento, né? E não de julgamento.
Então, não, deve-se respeitar a liberdade da mulher e a autonomia dela, em todos os âmbitos, mas nesse principalmente. Em quais situações ocorre negligência de atendimento à mulher? As situações de negligência podem acontecer quando, por exemplo, a mulher não recebe os cuidados básicos referentes ao acolhimento, que são atenção humanizada, informações sobre as alternativas à gestação e sobre os procedimentos de interrupção mais indicados à sua idade gestacional, cuidados necessários no pós-aborto, métodos contraceptivos pós-aborto e falta de encaminhamento a outro profissional quando se alega objeção de consciência, entre outros. Além disso, essas condutas se caracterizam também como violência obstétrica, né, que é uma outra violência que nós mulheres sofremos muito. Então, a mulher tem direito a acompanhante em todas essas fases, né, do acolhimento? Sim. Caso a mulher opte, poderá solicitar a presença de acompanhante durante todas as fases, né, do acolhimento, de acordo com a Lei 11.108 de 2005. Então, quais são os cuidados de coleta e guarda de material do aborto? No caso de estupro, por exemplo, se o médico conseguir coletar sêmen ou qualquer outro material, ele guarda. Ele tem que guardar esse material. Na portaria passada, o médico guardava o material para que, se fosse pedido pela polícia, ele entregasse. Essa portaria nova não. Ele, além dele prestar acionar o poder de polícia quando ele atende uma mulher vítima de violência sexual que quer fazer o aborto legal, além disso, ele tem que levar todas as provas que ele colher que estão no corpo dela, ele tem que levar diretamente à polícia. Antes, a prova ficava lá, guardando, caso fosse necessário. Hoje em dia, não. O médico, ele leva imediatamente a mulher as provas, né? A mulher. As provas que ele colheu no corpo da mulher, diretamente à polícia. Então, é recomendado que amostras do material embrionário do aborto, em caso de violência sexual, sejam devidamente guardadas para eventual investigação de DNA, mediante solicitação do Poder Judiciário. Antes, o Poder Judiciário que vinha e solicitava essas provas colhidas pelo médico. Hoje, não, ele tem que levar. Colheu, leva imediatamente à polícia, à autoridade policial. Quando a mulher poderá ter alta e retornar às atividades rotineiras? A mulher pode receber alta hospitalar em pouco tempo. Os cuidados pós-aborto também envolvem apoio psicológico e orientação. A mulher poderá retornar às suas atividades em poucos dias e o período de afastamento deverá ser avaliado conforme o caso, sendo relevante o comparecimento à primeira consulta médica, que deverá ser realizada entre 7 e 10 dias após o procedimento. Em caso de desconforto ou dor, a equipe deverá ser procurada imediatamente, a equipe médica, né? O que a mulher deverá fazer em caso de ter seus direitos violados, né? A mulher que não tiver seus direitos respeitados durante todo o processo de acolhimento e de aborto, deverá entrar em contato com a Defensoria Pública do nosso estado aqui, que está lá no Reviver, né? Lá, eu não sei exatamente o endereço, mas a gente pode colocar aqui depois o endereço, o telefone, caso alguém precise. Pode também fazer um BO, né, um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, que é ali no Jaracati, na Casa da Mulher Brasileira. Isso eu estou falando aqui em termos de São Luís, né, gente? Que é onde eu tenho conhecimento aqui. Então,
O aborto legal, como eu disse, né, é garantido a todas as mulheres e meninas em casos de violência sexual, anencefalia do feto, quando a gravidez coloca em risco a vida da mulher. Então, nesses casos, o aborto é um procedimento permitido por lei, realizado através do SUS, Sistema Único de Saúde, e não é necessário levar o BO. O que você tem direito, a vítima de violência sexual, o que ela tem direito ao chegar ao hospital? É uma profilaxia, né, para prevenir contágio das infecções sexualmente transmissíveis, né, das doenças, que são vários remédios. No hospital eles fazem. A contracepção também de emergência, que é a pílula do dia seguinte, né, até 72 horas depois da violência sofrida. E a interrupção, né, legal da gestação, que a gente diz que é até 4 meses depois da violência, mas a gente tem que entender que isso vai variar em casos concretos, a cada caso concreto. E aqui no Maranhão, falando em termos de Maranhão, até necessariamente não deveria haver um hospital referência para a prática do aborto legal. Teoricamente, qualquer hospital deveria fazer, né, esse procedimento. Porém, por conta de muitos hospitais se recusarem a realizar esse procedimento, criou-se hospitais de referência. Então, cada estado tem seus hospitais de referência. Aqui no Maranhão, o hospital de referência para a prática de procedimentos do aborto legal é o Hospital Universitário, né, Presidente Dutra. Então, se alguém precisar, espero que não precise, é o Hospital Presidente Dutra que a gente recorre, né? É a ele que nós devemos recorrer. Então é isso, estou pronta para tentar esclarecer algumas dúvidas, se ainda houver alguma dúvida, e se eu não souber responder alguma coisa, a gente pesquisa aqui rapidamente, pode já partir. Posso responder para a professora e depois ela responde para vocês. Obrigada. Muito obrigada pelos esclarecimentos, uma fala assim muito esclarecedora realmente sobre o aborto legal. A gente estava comentando um pouco antes, né, da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento em relação ao aborto legal, o que pode, o que não pode, e o curta ele fala muito da questão da violência sexual, e eu acho que a tua fala é importante porque ela abre um pouco mais isso, não é? Porque aí a gente já sabe que esse aborto legal ele é previsto não só nos casos de violência sexual, mas de outras, no caso da microcefalia, risco de saúde, de vida para a mulher, como você colocou. Eu tenho uma dúvida, e aí depois quem tiver dúvida pode falar também, é porque eu sou assim, muito leiga em relação a essa parte da legislação, né, a parte legal, realmente. Eu vi que você até comentou um pouco, né, sobre essa portaria 2282, que foi colocada agora, mês passado, né, agora em agosto. Eu queria saber um pouco mais sobre os impactos dessa portaria para as mulheres, né, de que maneira isso modifica ou tem algum efeito sobre essas mulheres que sofreram violência sexual e têm que recorrer ao aborto. Alguém mais quer comentar ou você quer comentar logo? Eu comentaria logo, questão por Ótimo, questão, para eu não ficar muito confusa. ótimo. Existem vários retrocessos em relação à portaria anterior, né? Mas os principais retrocessos. A anterior, o médico não precisaria notificar a autoridade policial caso ele atendesse uma vítima de violência sexual. Nessa portaria, ele é obrigado. Mas nós sabemos que as pessoas que são vítimas de violência sexual, em sua maioria, essa violência é cometida por pessoas ou dentro de casa, ou seu pai, ou seu tio, ou seu irmão, ou seu avô, ou amigos da família, alguém muito próximo.
Então, tu imagina você ser, como no caso da menininha, foi estuprada pelo tio, né? Aí ela, grávida, recorre ao hospital apenas, não é só apenas, né? Mas para se livrar daquele peso que aquela violência colocou nela, né? E aí, claro, em termos de família, como é que não vai ficar, né? Ai, meu Deus, é meu tio. Tem todo, a mulher ela se sente muito fragilizada nesse momento, né? Então, o que ela quer, de fato, quando ela chega no hospital, é acolhimento, não julgamento, não perguntas, né? Não que alguém diga, eu vou chamar a polícia. Não, não, mas, sabe, o que é urgente aqui é salvar a vida de uma mulher. É urgente. Então, o que é urgente é o direito à saúde dela, é o direito ao aborto. Aí, claro, ela tem que ser orientada para, posteriormente, ela ir a uma delegacia. Mas o que se quer no hospital é se ficar bem fisicamente, né? No caso da mulher, interromper aquela gestação que foi consequência de uma violência, né? Então, fatos só o fato de você chegar no hospital e é obrigado o médico a acionar o delegado de polícia, aí o delegado de polícia vem a esse hospital e vai te fazer um monte de pergunta, né? Todas essas questões. É, na, na, a palavra da mulher, então, ela deixa de ganhar uma presunção de veracidade, né? Porque se antes eu falava, eu fui estuprada, eu preciso de um aborto legal, e o médico iria, né, praticar esse procedimento, realizar esse procedimento, hoje em dia não. Eu digo, eu fui vítima de estupro, eu preciso do procedimento de aborto legal, eu não vou ser imediatamente atendida. Aquele médico no, no- vai primeiro acionar a polícia e depois ele vai me atender, entendeu? Ou seja, a minha palavra ela não tem mais veracidade, não tem mais força de verdade. Então, tem que vir a polícia averiguar se eu realmente estou falando aquilo, né? O certo, o que é a verdade. E outra questão foi essa questão que eu falei aí da ultrassom, né? Que a ultrassom, ela não é uma ultrassom para o benefício da mulher, né? Ela é uma ultrassom para que a mulher seja oprimida a aceitar continuar a gravidez, né? Porque ela visa sensibilizar uma mulher que já é vítima de violência, sensibilizar uma mulher com feto, que é consequência dessa violência, né? Então, sensibilizar uma mulher para que ela continue grávida de um estuprador, né, é muito, muito violento, é muito ruim. Então, a mulher, se ela já tinha um receio antes, né, de recorrer ao hospital, hoje em dia ela tem um receio muito maior de recorrer a esse hospital, o que ocasiona inúmeros abortos ilegais e o que ocasiona muitas mortes de mulheres, né? Ocasiona também um gasto extra no SUS, porque aquela mulher vai abortar ilegalmente, aquela mulher pode chegar com hemorragia, aquela mulher pode passar dias internada numa UTI por conta de abortamento ilegal, né? Por esse receio de não ser acolhida no hospital, né, de ser, na verdade, interrogada. Então, aquilo ali impede o acesso dela a esse direito ao aborto legal. Inclusive, no vídeo eles fala muito da questão das mulheres, do constrangimento que é para a mulher ir numa delegacia, ter que passar. Tem um outro curto que eu não lembro agora o nome, e que eles retratam bem isso da mulher chegando na delegacia, a palavra dela sendo questionada. É, é muito triste, não é? Que a palavra da mulher, ainda mais, como você falou, essa portaria ela vai ajudar a reforçar essa descredibilidade até em relação à fala da própria vítima, que é quem deveria realmente, a palavra que deveria ter mais força. Ângela, você ia comentar?
Boa tarde, Sorália, Eva e os outros presentes, né? Não, esse eu não queria comentar, eu queria perguntar, né, para a Sorália, né, que é advogada, sobre essa questão. Esse, assim, sem ser aquelas doenças que foram citadas, a mulher ela pode fazer um aborto, assim, se uma criança vier com uma outro tipo de doença, ela pode querer esse aborto, ela chegar lá no hospital e dizer, eu quero abortar porque meu bebê vai nascer com doença X, sem ser aquelas que você citou lá no artigo, que poderiam ser só essas. Pois é, eu até falei sobre isso, eu acho que tu não sei se já tinha chegado, mas não, só existem essas três hipóteses de aborto legal, né? Só em caso de risco, né, à saúde da mulher, no caso de gravidez resultante de estupro, né, ou nos casos de fetos anencéfalos. Mas nada impede que a mulher recorra ao judiciário numa tentativa, né, de interromper essa gravidez. Mas legalmente só são essas três hipóteses que eu citei. Entrou agora a Só Renata. outra coisa também. Você falou que a mulher ela tem liberdade de chegar no hospital e querer o aborto, só que quando chega lá, ela é praticamente investigada, né, sobre por que ela quer fazer. Mas se essa pessoa ela não for leiga, ela sabe dos direitos dela e dizer lá no hospital, não, por essa lei eu sim eu quero fazer. Eles podem dizer, eles vão ter que acionar a polícia para ir lá para fazer a investigação nela, ou só para as mulheres que chegam, porque a maioria das mulheres que chegam nesse caso no hospital, elas não sabem dessas leis, né? Que você pode recorrer ao aborto sem fazer um BO, sem ir numa delegacia. Só que às vezes acontece o quê? Sempre quando acontece isso, vai para a delegacia. Então, nunca vai para o hospital diretamente, vai para a delegacia para chamar quem foi a pessoa que fez, se for um conhecido da família ou um desconhecido. Mas se ela souber, ela pode chegar lá no hospital e dizer: não, eu quero por isso, por isso. Olha, o que essa portaria ela apresenta um retrocesso nesse ponto. Na portaria anterior, o médico ele não era obrigado a acionar a autoridade policial assim que a vítima de violência sexual chegasse ao hospital, né, e manifestasse o desejo pelo aborto, porque o feto é vítima de uma consequência de uma violência sexual. Então, na portaria anterior, o médico ele não precisaria acionar o, o sistema policial, né? Então, a palavra da mulher, ela tinha muito mais força, porque era só a mulher dizer, né? Fui vítima de violência sexual, estou grávida, preciso de um aborto. Claro, ela vai passar por diversos procedimentos, passa por diversos procedimentos, mas aí a polícia não estaria nesse meio, né? Hoje em dia, ela continua podendo chegar ao hospital sem BO, sem exame de corpo de delito, ou sem qualquer outro documento é, de denúncia, né? Mas o médico, ele é obrigado a acionar o sistema policial, a notificar a autoridade policial de que ele está atendendo uma vítima de violência sexual e que dessa violência sexual resultou um estupro, né? Então, ela pode chegar lá sem BO, mas o médico é obrigado, como eu disse, a notificar essa autoridade policial. A, e aqui que entrou a Renata, que era uma das nossas outras debatedoras,
Seja muito bem-vinda, Renata. A Renata é advogada do Movimento de Quebradeiras de Coco, ela é membro também da coletiva de advogados feministas Célia Linhares, a mesma coletiva da Sorália, não é? Agradecer por você estar aqui, a gente já estava nas perguntas, né? Se quiser entrar, dar a sua contribuição também, nós estamos aqui aprendendo, só ouvindo vocês. Olá, Eva, tudo bom? Então, pedir desculpas de não ter conseguido conectar antes, mas eu também, para não atrapalhar a dinâmica, com certeza. Então, caí, e é isso, minha internet está muito ruim, então não vou querer atrapalhar a dinâmica que vocês já vinham tendo, vou tentar acompanhar aqui também. Se surgir alguma oportunidade de contribuição, eu contribuo, tá bom? Tá certo, obrigado por ter entrado. Bem, aí os alunos, se alguém quiser fazer, tem alguma dúvida, alguma pergunta que queiram partilhar com as advogadas. Soraya, uma outra coisa, no hospital que a mulher chega, realmente nós temos essa equipe multidisciplinar? Olha, é para ter, né? Principalmente os hospitais de referência. É para ter todos esses profissionais da área de saúde que eu citei, né? O médico, assistente social, médico de preferência obstetra, né? Ginecologista. Principalmente nesses hospitais de referência, que são os hospitais que realmente atendem, né? Que realmente praticam, praticam esse procedimento, né, de aborto legal, mas a realidade do SUS, né, é outra, que algumas pessoas devem conhecer, né. Então, a gente tem uma certa dificuldade ainda de informações também acerca disso, ainda é um tabu muito grande, porque o que a gente vê é que os médicos, por exemplo, eles utilizam do recurso de objeção de consciência apenas quando o aborto legal parte de uma vítima de estupro, porque eles não pedem, eles não utilizam esse recurso de abortamento legal quando a mulher tem um feto anencéfalo ou quando é risco de vida a ela. Então, há ainda também um preconceito muito grande com relação às vítimas de violência sexual, porque a palavra delas, na maioria das vezes, não é levada a sério, né? Então, a maioria dos médicos que se utilizam dessa objeção de consciência é apenas no aborto, né, de gravidez resultante de estupro. Então, o médico que é do SUS, que teoricamente deveria atender todo mundo e fazer todos os tipos de procedimento, ele tem esse direito de recusa, né? E nós também não sabemos se de fato há todos esses profissionais nesses centros de referência. Essas informações não são compartilhadas, são de difícil acesso, então a gente tem que buscar. O que eu posso dizer é que, teoricamente, deveria haver, sim, essa equipe multidisciplinar para atender essa mulher, ou adolescente, ou criança vítima de violência sexual que precisa passar por esse procedimento de abortamento legal. A curiosidade da Cláudia era justamente isso, né, de que profissionais compõem essa equipe multidisciplinar. Você já falou mais ou menos que é o médico, assistente social, não é? Teu microfone está desligado. Opa, desculpa. É um médico, né, de preferência ginecologista ou obstetra, o anestesista, enfermeiro, psicólogo, assistente social, uma gama de profissionais, né? Necessariamente o que a mulher precisar, né, o profissional que a mulher precisar deveria estar lá à disposição para que ela possa ter seu direito garantido.
Soraya, você sabe mais ou menos a porcentagem de violência sexual na questão da criança, do adolescente e do próprio adulto aqui no Maranhão? Olha, eu não tenho esses dados aqui comigo e nem muito menos a questão específica aqui do Maranhão. O que eu tenho é um dado muito assustador que de 100% das vítimas de violência sexual, apenas 5,6 delas recorrem aos hospitais. Ou seja, as outras, a gente não sabe o que acontece, né? Não sabe o que aconteceu com elas. Se elas tiveram esses filhos, se elas praticaram aborto ilegal, se elas conseguiram praticar esse aborto ilegal, ilegal assim, porque não foi dentro do hospital, né? A prática fora. Se elas conseguiram, tiveram êxito, se elas morreram, se elas tiveram sequelas. Então, esses dados, eles são muito... Nós ainda não temos esses dados de forma organizada, assim, que a gente possa dizer, é isso, é isso, é isso. E mesmo esses dados, eles já são subnotificados, né? Não há uma certeza, né? Aí a certeza que a gente tem é que é um problema enorme, é um problema gigantesco, muito profundo, né? E que a gente precisa cada vez dar mais visibilidade a isso, né? Para que não ocorra com outras mulheres o que ocorreu com essa menininha, né? De ela ter que viajar para outro estado para poder ter o seu direito assegurado. E isso é sobre a questão que hoje, né, nós temos a mídia, a questão dos hospitais, até o acesso aos medicamentos, né, tudo, acho que hoje a pessoa tem mais esse acesso do que antigamente, né, que o acesso era menor e também tinha esse tabu, né, quando a mulher engravidasse. Mas a questão dos adolescentes, mesmo essa mídia, toda essa comunicação, eles sabendo de tudo isso que tem, mas a quantidade de aborto na adolescência ainda está aumentando, mesmo com essa quantidade de contraceptivo que o governo dá, porque tem programa, né, para os adolescentes que querem já iniciar sua vida sexual. Então, diminuiu com essa comunicação toda que teve desses anos para cá, ou praticamente fez só aumentar? A gente tem que primeiro entender que o governo não dá, né? Ele diz que dá. É muito difícil, tu pode encontrar a camisinha no posto, talvez tu encontre. Mas tu não encontra mais, por exemplo, campanhas para o uso da camisinha. O governo diz que dá DIU para as mulheres e adolescentes colocarem, né? Mas é muita burocracia, né? E esse tempo de espera podem ocorrer diversas questões. Uma coisa é o que o governo diz, outra coisa é o que o governo faz, né? E a questão não sei se tu está falando aí de aborto legal ou ilegal. Essa questão do aborto legal é um direito da mulher. Então, ela tem o direito de recorrer, né, a esse procedimento. Em relação ao aborto ilegal, eu defendo que a mulher tenha autonomia sobre o seu corpo. Ou seja, que ela decida quando ela pode ter um filho, né? E você está falando da gravidez, né, de adolescentes e tal, de iniciação da vida sexual, há um problema muito grande nas escolas, não há ensino dentro dessas escolas sobre a educação sexual, então a gente não tem que cobrar desses adolescentes, mesmo que eles tenham acesso à internet, mesmo que eles, qualquer coisa, né? Não há educação sexual nas escolas,
Então, os adolescentes não são ensinados a se protegerem, né? E mesmo que se forem ensinados, nós sabemos que há casos de mulheres, por exemplo, que engravidaram com o DIU, há casos de mulheres que engravidaram utilizando a camisinha, há casos de mulheres que engravidaram utilizando o anticoncepcional, há casos de mulheres que engravidaram, inclusive, feito com laqueadura. E outra coisa, a gente também não pode colocar a culpa de uma gravidez somente nas mulheres. Os meninos e homens também têm sua culpa nessa questão, porque a mulher não engravida sozinha, né? Então a gente tem que pautar essa questão dessa masculinidade tóxica, né? Que muitas vezes os homens se recusam a utilizar a camisinha, se recusam a fazer uma vasectomia, por exemplo, por desinformação. Então, o que a gente tem que pautar aqui, o que a gente tem que defender é que a mulher tem autonomia do seu corpo, né, para decidir quando ela realmente pode levar uma gravidez adiante, quando ela realmente tem condições de criar uma criança, né? Então, a gente tem que. Um assunto muito sério, muito profundo, que precisa de muito estudo, muito debate, mas que a gente tem que colocar a mulher no centro dessas discussões, né? Porque nós sabemos que é ela que engravida, é ela que gesta durante 9 meses, e depois, né, quando sai da barriga, é ela que cuida, é ela que fica com esse dever de cuidado, né? Ela é muitas vezes abandonada por esse pai, então é a mulher que tem que saber, que sabe quando é que ela pode assumir essa responsabilidade com uma criança. Você colocou aí sobre essas questões aí dela engravidar, sobre a questão do DIU, né? Da laqueadura, de contraceptivos. Eu não coloco nem tanto a camisinha, porque de vez em quando parecem aí boatos que tem vezes que a mulher fura a camisinha, alguma coisa assim, né? Mas colocando mais a questão do DIU, contraceptivo e a laqueadura. Caso a mulher engravide, ela tem como dizer assim, eu não quero essa criança porque eu não estava pretendendo ter uma criança, até porque a laqueadura, ela fez para ela não ter mais, né? Então, o contraceptivo é só uma forma de proteção e o DIU também, mas ela pode entrar na justiça dizendo que ela não quer essa gravidez porque ela já tinha interrompido e eles fizeram um serviço mal feito, né, os médicos. Ela pode entrar para pedir? Poder, né? Ela pode acionar o judiciário e argumentar, né? Que precisa de um aborto por vários motivos. Mas legalmente só são aqueles 3 motivos, relembrando, né? Que é caso de risco de vida da mulher, anencefalia e gravidez resultante de estupro. Qualquer outro tipo de aborto é considerado ilegal. Só se tu me permite aí 30 segundinhos, é bem interessante, porque as perguntas que a Ângela faz são perguntas da vida, né? Do cotidiano, da vida de uma mulher, de uma família, de um casal, qualquer seja a configuração dele, né? Será que eu posso ter um filho agora? O que eu posso fazer para não engravidar agora? Engravidei, o que eu faço? Não queria. Mas essas questões, né? A legislação brasileira hoje coloca que são questões sem resposta, né? A resposta para essas questões, na verdade, ela não pode, isso não pode ser colocado como questão, isso já tem uma resposta, né? Que a resposta é que a gente se perguntar sobre isso é crime. Então, é muito importante reforçar
que talvez aquilo que seja o pensamento de 100% das mulheres brasileiras que passam, né, por essa situação de achar que podem engravidar e de estando grávida, o que vou fazer, é que 100% dessas mulheres são criminosas, né, quando elas buscam uma resposta para perguntas como essa. Então, acho que cabe a gente também se perguntar, é isso que a gente espera do direito? Né? O que as pessoas esperam do direito? O que as mulheres esperam do direito? O que as adolescentes esperam do direito? Que outras formas de proteção à vida, né? A gente vê na Câmara de Deputados, no Senado, geralmente existem frentes parlamentares, que são grupos de deputados, senadores, que se juntam por determinada causa. E a gente tem a Frente pela Vida. A Frente pela Vida é justamente a frente contra o aborto, né? Então, a vida da mulher, a vida da criança violentada, as condições de vida dos mais de 17 milhões de crianças abaixo da linha da miséria no Brasil não importam. Importam os instrumentos de controle sobre o corpo, a sexualidade, a autonomia, né, de alguns sujeitos como as mulheres. Então, eu acho que são questões que a gente precisa colocar, mesmo que a resposta no judiciário, a resposta no parlamento, né, no legislativo, esteja fechada, esteja dada, porque só a gente colocando as questões, eu acho que esse momento aqui hoje é um momento muito importante, né, parabenizar o IFME e as professoras, porque é um desses momentos em que a gente se coloca a questão, é um desses momentos onde a gente se junta à história, né, da humanidade, essa capacidade de falar, de nomear, de dizer aquilo que vive, os seus problemas e as soluções que precisa encontrar. Então, a gente precisa sempre colocar essas questões, porque só assim a gente vai chegar em outras respostas que hoje não estão dadas para a gente, porque hoje quem se coloca uma questão como essa é criminosa. Exatamente. Assim, são questões, essa fala, né, da Renata me faz lembrar muito dessa preocupação com a vida muito entre aspas, não é? Porque você pega o caso de Santa Inês, o número de adolescentes que são violentadas é assim, absurdos. E o número de meninas que não têm essa consciência dos seus próprios direitos, né? Daí a nossa ideia de fazer essa discussão sobre o aborto legal é para fazer com que essas meninas que são vítimas de violência, né, são vítimas de abuso, que elas tenham consciência de que elas têm legalmente um amparo. E assim, existe uma preocupação muito forte em valor, eu falei vida entre aspas, é porque você não está preocupado com a vítima, não é? Aí você só não dá dessa nova portaria, o quanto ela vai dificultar a vida da fala dessa vítima. Nós temos a questão quando você fala em educação sexual, né, educação nas escolas, orientação para esses jovens e adolescentes, é quase que uma criminalização, um crime você pensar essas questões, mas é de fundamental importância, né? Porque para além desses números gigantescos de adolescentes vítimas de violência sexual, a gente tem também o caso das adolescentes que engravidam, né? Que não têm, realmente não passaram por essa consciência, essa informação de como que deve se prevenir, e eu falo das meninas, mas é óbvio que eu estou falando também dos meninos, né, e de como esses jovens, eles não têm uma educação voltada para prepará-los para essa vida sexual, que independente da nossa vontade, né, independente do interesse do poder público em reprimir, em controlar os corpos, eles têm vontade, né, eles são livres, e eles fazem sexo, sim, independente da vontade do Estado. Então, o que acontece, que eu acho que é papel de educadores, do Estado, é de fomentar essas políticas de conscientização, de informação, para que esses adolescentes, esses jovens, eles se sintam cada vez mais amparados e principalmente preparados para essa vida sexual. A Patrícia quer comentar alguma coisa? Aí quem tiver mais alguma pergunta, eu acho que já faz, para a gente já se encaminhar também para o final da nossa conversa, que já está mais de 1 hora, não é?
Patrícia, pode falar. Boa tarde. É que eu vi uma fala da... Eu esqueci, não, Soraya, né? Que ela fala sobre a questão da escola não ensinar sobre a sexualidade nem nada do tipo. Eu tava no Instagram esses dias e olhei um post em qual mulheres já adultas, né, falando sobre terem engravidado aos 12, 14 anos. E elas ela tipo eu não consigo falar a palavra, mas ela é tipo é, isso, Romantizando? romantizando elas terem engravidado nessa idade. Eu entendo que antigamente elas não tinham não conseguiam ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Os pais, eles não conversavam, elas eram bem avulsas, vamos dizer assim. E era meio que normal engravidar naquela idade. E aí, infelizmente, alguns pais, eles ainda têm essa mentalidade. E aí, eu acho que nas escolas, a gente conversando sobre isso nas escolas, seria uma maneira muito mais fácil, porque, querendo ou não, apesar da gente estar na era da tecnologia, da gente estar aprendendo, a gente sempre está ali mexendo nas redes sociais, acaba que não é um assunto que a grande maioria das pessoas vai atrás, vai procurar, vai, como eu posso falar, tem interesse em aprender, entendeu? É uma coisa que elas deixam aí no ar e só vão atrás depois que algo aconteceu ou nem vão. Então, a escola chamando atenção, conversando sobre isso seria de grande ajuda, porque às vezes a gente fecha os olhos, nós fechamos os olhos e acabamos sempre, sabe, empurrando com a barriga. Não, isso tá tudo bem, tá tudo certo. E às vezes a gente necessita só disso mesmo, de alguém para abrir os nossos olhos e a gente conseguir enxergar com mais clareza, entendeu? E não romantizar esse tipo de coisa, porque eu acho, na minha opinião, que engravidar aos 12 anos não é uma coisa legal. Não é que a gente vá perder a nossa juventude ou a nossa criancice, sabe? Só que não é uma coisa legal, porque a gente tem muito a aprender, sabe? Eu acho que cada parte da vida a gente tem um período certo para cada coisa. E eu acho que 12 anos não é uma idade adequada para virar mãe. A Cláudia também queria fazer um comentário. Antes da Cláudia comentar, eu queria só falar um pouco do que a Patrícia disse, né? Então, na época dos nossos pais, né? Nossos pais que já têm 70 anos, 80, então a maioria das mulheres, elas engravidavam nessa idade mesmo. A minha mãe engravidou foi com 13 anos, mas só que tinha um porém. Os homens, eles assumiam, a maioria eu acho que assumia, né, a mulher. Mas acho que com o passar do tempo, nós vimos aí que 12 anos é uma questão de ser ainda criança. Mas naquela época, se a gente for ver assim, se a gente for fazer um perfil, muitas mulheres engravidavam e a gente não tinha direito de nada. Mas ela ainda é criança, só que eles não viam isso, né? E hoje a gente sabe que criança, né, tem uma certa idade, adolescente tem uma certa idade. Então acho que isso, com o tempo foi mudando isso, né? Porque foi mudando que a criança e o adolescente, ela tem que ter o seu tempo para depois, acho que ela procurar, de fato, ter uma responsabilidade de engravidar, né? De ter essa responsabilidade a mais. Mas antes a gente viu muito isso, né? Nessa época, muitas mulheres engravidavam bem jovens. Aí hoje não, hoje a gente já está com isso que 12 anos já é uma violência sexual, né? Porque ainda é uma criança. Eu queria só complementar essa fala da Ângela e fazer uma pequena observação, que essa mudança não tem a ver com a postura masculina, né? O homem antes ele assumia a gravidez, ele assumia a mulher, que já é por si só uma coisa meio esquisita, né, de você pensar como se a mulher fosse um objeto que precisava ser assumido,
de posse de alguém. Mas isso tem a ver com as mudanças geracional mesmo, né? De você ter a gente está vivendo hoje um outro momento histórico, não é? É uma outra geração, e uma geração que tardiamente, aí você pega, por exemplo, alguns dados sobre as gerações atuais, de que saem de casa mais tarde, então é um prolongamento até dessa vida mais jovem, digamos assim. Então, assim, o fato das mulheres não estarem hoje engravidando tão cedo quanto era antes, tem muito a ver com o momento histórico, com a cultura de uma época, do que necessariamente com o fato dos homens assumirem ou não uma determinada postura. Aí, era só isso, Cláudia, pode falar. Boa tarde, gente. Não, só várias coisas que a advogada falou que eu não sabia, né? Que acho que ninguém não tinha falado isso para mim, não tinha escutado isso em nenhum lugar. Rapidinho. E uma das coisas que ela falou que acho que eu realmente não sabia. Só um instante, gente. Só um instante, rapidinho. Nada. Bem, se algum outro... Já vou. Já? Sim. Foi sobre ela ter falado, no caso das vítimas com adolescentes, né? Que tinha que ter o consentimento de pelo menos um dos pais. E quando ela falou isso, eu achei muito interessante, porque no curta que a gente assistiu, tinha aquela moça negra, né? Que eu esqueci o nome dela. Ela falava, quando ela falou que ela tinha engravidado do pai dela a segunda vez, eu fiquei assim... Cara, eu acho que eu me arrepiei do começo ao fim do curta-metragem, né? Mas só que essa parte foi excepcional, assim. Foi um choque, assim, pra mim. E eu achei muito interessante ela falar isso, porque é isso, sabe? Muitas das vezes a pessoa que violentou pode ser seu pai ou seu responsável, e aí você precisa contar com ele para autorizar você fazer esse aborto, e como ele sabe que ele causou tudo isso, talvez ele não queira, mas só que você pode contar com a outra pessoa. Então, quando ela falou que ela pode contar com pelo menos uma autorização, eu achei isso muito interessante, né? Que não precisa pedir para a mãe e para o pai, porque muitas das vezes o pai pode discordar da mãe, a mãe pode discordar do pai. Então, isso foi a parte que mais me chamou a atenção, porque eu associei essas duas coisas, o filme e a fala da advogada. É só isso. O Elton quer comentar alguma coisa? sobre o que a professora Mozinho falou, é porque, tipo, ela falou que naquela época, nas outras gerações, era comum que crianças engravidassem aos 12 anos. Mas, tipo, como eu moro no interior, então eu vejo muito disso. E, tipo, é normal, porque essas crianças, elas não têm... Os pais não conversam com elas, porque os pais dos pais delas não conversavam com eles. Então, meio que eles só vão deixando acontecer e fazem coisas que eles nem sabem o que eles estão fazendo. E acabam que, tipo, muitas famílias se formam com crianças que nem são adolescentes ainda. Porque as coisas acontecem muito rápido e eles não sabem o que estão fazendo, porque não se tem uma comunicação sobre isso. Por ser um tabu, ninguém fala. E as pessoas já toleram isso como se fosse normal. Por exemplo, é claro que em alguns lugares isso já é mal visto, já tem alguma certa comunicação e um discurso sobre isso, mas em cidades interiores e locais mais afastados, isso ainda é muito comum. Eu vejo muito isso aqui. Eu acho que, por exemplo, eu acho que proibir não é a solução, tanto para a questão da educação sexual, como
para a questão do aborto, porque, tipo, eu já vi alguns dados de alguns outros países que eles legalizaram o aborto e isso, tipo, diminuiu a taxa, tipo, os abortos aconteceram menos, porque foi se falado mais disso e as pessoas começaram a ter mais conhecimento, então eles viram que tinha outras maneiras de resolver a situação. E não só um aborto legal, e também, é claro, a taxa de mortalidade das mães diminuiu, das mulheres diminuíram muito. Então, acho que o caminho é falar, é criar um canal de comunicação, especialmente nas escolas, e deixar de se tornar, e parar com que isso seja um tabu, e evoluir. É isso que eu acho. Maravilha, é isso mesmo, né? Infelizmente, uma frase que a gente escuta, às vezes, o aborto no Brasil é legalizado, né? As mulheres, elas praticam o aborto, a diferença é que umas morrem e outras não. Deixar de falar sobre essas questões, deixar de falar sobre o aborto, sobre sexualidade, sobre educação sexual nas escolas, é uma forma de camuflar, de negar um problema que existe, que precisa ser discutido para poder. Você só vai encontrar soluções, não é, para esses problemas a partir do momento que você reconhece que eles existem, né? E aí sim, a partir dessas discussões, desses diálogos, é que a gente vai encontrando os caminhos. Bem, se mais alguém quiser fazer comentários essa hora, senão a gente passa para as considerações finais da Soraya e da Renata. Ângela quer falar alguma coisa antes das considerações finais delas? Não, Eva, não. Certo, eu só queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão tabu ainda. Gostei muitíssimo da fala do Elton, né? Porque contempla muito o que eu penso, acredito que direitos sexuais e reprodutivos tem que ser falado nas escolas, né? Desde da minha concepção, desde o ensino infantil, né? Porque o que a gente percebe é que há muitos estupros de crianças mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Infelizmente, então, eu acredito que a mudança tem que vir, claro, pela legislação também, né? Legalizando todas as hipóteses do aborto, mas principalmente nas escolas, através da educação, porque é aí, a partir dessa educação, que nós vamos formar pessoas com a capacidade crítica de refletir sobre esse problema de forma mais profunda e de pressionar as pessoas que têm o poder de mudar a lei. Então, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído aí para dirimir um pouco essas dúvidas de vocês, e qualquer coisa, se precisar de um novo debate, a gente debate novamente aí, estamos abertas. Obrigada. Assumir as palavras da Sol, só agradecer e parabenizar a oportunidade e o espaço criado, e que a gente continue e acolha, ouça as mulheres, acolha as pessoas que precisam de acolhimento e de apoio sem julgamento. Isso é bem importante. Bem, então, por aqui a gente encerra a nossa sessão. Eu queria agradecer demais, né, a presença da Renata, a Soraya, que está aqui desde o começo, tirou várias dúvidas assim que eu tinha na minha cabeça, ajudou muito a gente a refletir sobre essas questões, a questão do aborto legal. Espero que esse vídeo, que depois vocês vão estar assistindo aí em casa, né, que ele ajude também a você, menina, vocês adolescentes ou mulheres que tenham passado por algum tipo de violência, que vocês já tenham consciência agora, ou pelo menos
menos saibam das possibilidades legais que vocês têm, de como vocês podem e deveriam agir diante delas. Muito obrigada pela colaboração de vocês, meninas. Eu espero também contar com vocês em outras oportunidades para discutir mais com a gente, né? Passar logo essa situação e a gente ter oportunidade de fazer um debate como ele é de fato. Mas muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês.